Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje o resumo da quinta lição, Revista de Jovem. Lembrando, estamos estudando o livro 1 Samuel, a história, na verdade, de Davi, desde o momento em que ele foi ungido por Samuel, o profeta Samuel, como rei de Israel, até os seus últimos dias de vida. Nossa quinta lição vem contextualizar, vem tratar, vem abordar a perseguição, a ferrenha perseguição que Davi enfrentou por parte do rei Saul. O título da lição: Davi, provado pelo ciúme. Texto principal, Salmo 25, verso 21. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Resumo da nossa lição. A vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que, por sua vez, foi um homem com princípios e íntegro. Obviamente, não quer dizer que Davi não tenha errado durante a sua caminhada. Errou sim, errou feio, mas Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque apesar das nossas falhas, e a Bíblia é extraordinária, Deus é perfeito, Deus não encobre os erros dos homens que ele usou, mostrando que somos falhos. E se os exemplos, os erros destes homens estão na Bíblia, é para que não venhamos cometê-los também. Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque apesar das falhas, Davi não deixava que nada, nem ninguém, ocupasse o lugar de Deus, a primazia na vida dele, que era ocupada pelo Espírito de Deus, tá? Então, os temas da nossa lição: o ciúme de Saul, primeiro tópico da lição; segundo, um homem com princípios, falando sobre Davi; e terceiro, finalizando, integridade à prova de ciúmes. Então, a partir da derrota do gigante de Gade, do filisteu Golias, a vida de Davi passou por grandes transformações, porque a partir da derrota de Golias, Saul começou a olhar para Davi de forma diferente. Começou a suscitar, começou a perguntar: quem é esse jovem? De quem ele é filho? Né? Então, a partir dali, o Espírito de Deus já saindo de Saul, e um espírito maligno passando a atormentá-lo. Saul, ele é tomado, né, por ciúmes, por invejas, e constantemente, a partir de então, ele conspirava contra Davi para matar Davi. O nosso texto bíblico de referência, 1 Samuel, capítulo 18, versículos do 7º ao 16º. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança.
E Saul atirou com a lança, dizendo: cravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Quanto mais Saul colocava Davi em uma posição de perigo no exército, frente de batalha, comandando tropas, mais Davi se sobressaía, se destacava. Por quê? Porque Deus era com Saul, com Davi. E quanto mais Saul odiava Davi, tentava matar Davi, mais Davi era amado e aceito pelo povo, né? Então, o primeiro tópico da nossa lição, o ciúme de Saul, né? Um rei ciumento, prossigo para o alvo, tratando aqui deste episódio, dessa história, desse contexto, envolvendo essa perseguição que se intensificou por parte de Saul, tentando eliminar Davi, né? Então, irmãos, esse contexto aqui de 1 Samuel, capítulo 18, versículos, a partir do 7º ao 16º, que é o contexto aqui da nossa lição, ocorre após a vitória de Davi sobre Golias. Davi vai levar, a gente estudou, Davi vai levar o alimento para seus irmãos, que fazia parte do exército de Saul. Davi escuta o afronto, a zombaria do filisteu contra o exército de Israel, contra o povo de Israel. Davi, cheio do Espírito de Deus, toma aquilo para ele, e desafia o gigante. Em nome do Senhor, Davi vai e vence o gigante, e a partir daquele momento, Saul sentiu-se ameaçado, de certa forma, por Davi. Ele indaga, ele pergunta: quem é este jovem? De quem ele é filho? Então, a partir daquele momento da vitória de Israel, através ali de Davi, contra os filisteus, Saul começa a observar Davi um tanto que desconfiado, Então, as mulheres passaram, Saul coloca Davi na frente do exército, de algum batalhão ali, de alguma infantaria ali do exército, já tentando se livrar de Davi, Quanto mais distante possível dele, ele queria que Davi ficasse. E Davi agia prudentemente. Deus era com Davi. Então, as mulheres celebravam com cânticos, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi a dezena de milhares. Então, quanto mais Davi era odiado por Saul, mais Davi era abraçado, era amado por todo o povo, Porque Davi começou a ver, Saul começou a ver Davi como ameaça ao seu reinado. Então, a mensagem central desse texto, dessa referência, vai destacar o contraste entre a inveja de Saul e a bênção de Deus sobre o filho de Jessé, sobre Davi. Apesar das tentativas inúmeras de Saul de tentar prejudicar Davi, incluindo afastar de sua presença e colocar para
na frente do exército, colocar em posição, né, estratégica no exército ali onde o perigo seria iminente, seria constante. Davi sempre agia prudentemente e continuava a prosperar, né, dando vitória ao exército de Israel. Por quê? Porque o Senhor era com Davi. Então, essa passagem aqui que nós estamos estudando, ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, irmãos, mesmo diante das adversidades, das perseguições, e também, né, um alerta de como a inveja pode corroer relações e nos levar a ações destrutivas, que foi exatamente o que aconteceu com Saul. Então, o ciúme, ele é um sentimento danoso, ele corrói, né? Ele traz uma série de consequências ruins para esta pessoa. Foi o que ocorreu, o que aconteceu com Saul. Então, a partir da vitória de Davi, novamente, pontuando contra Golias, né, celebrado por todos, irmãos. Há mais de 40 dias o exército de Israel era afrontado, porque ninguém se dispôs a enfrentar aquele gigante, porque seria morte na certa. Entende? Então vai lá um jovem, cheio do Espírito de Deus, se prontifica, vence o gigante, dá a vitória, né? Porque a partir do momento que Golias cai, Davi vai e corta a cabeça de Golias, o exército filisteu fica temeroso, porque o seu gigante, se o seu gigante foi derrotado, o que não seria dos outros, né? Então o exército de Israel foi atrás, massacrou, derrotou os filisteus. Então Davi, a partir da iniciativa de Davi, Israel obteve vitória. Então todo o povo celebrou. Mas isso despertou um sentimento faccioso, invejoso, né, o ciúme de Saul, o rei, contra um jovem. Um jovem. Davi foi ungido rei, mas Davi passou a reinar só depois da morte de Saul, muitos anos depois, né? Então, o ciúme é um sentimento muito danoso para a pessoa. Então, a derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com Saul, né? Saul perdeu o reino, não por culpa de Davi, mas por causa da desobediência. Um erro atrás do outro de Saul que levou Deus a rejeitar o seu reinado. Então, depois da derrota de Golias, né, dos filisteus, Davi ele foi elevado à posição de liderança no exército de Israel e passou a ser admirado e respeitado por muitos, né? Tanto é que as mulheres cantavam, como nós lemos, né? O cântico de vitória. Quando Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Então, quanto mais Davi, ainda mais que Saul colocou Davi na frente do exército. Então, Davi lutava as batalhas, né? Conduzia o exército de Israel e Davi não perdia uma batalha. Então, ele era amado pelo povo. Ele era amado pelo povo. Em nenhum momento, Davi tentou usurpar, tomar o trono de Saul. Em algumas oportunidades, quando a perseguição estava muito intensa ali contra Davi, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas ele vai dizer, longe de mim tocar, tirar a vida de um ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul, apesar de Deus ter rejeitado o reino dele, Saul foi ungido. Então isso é muito sério, né? Então gradativamente Saul ficou descontrolado, movido por um desejo invejoso, né? Destrutivo de eliminar Davi, né? Então o ciúme é um sentimento, é uma emoção muito destrutiva. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos. Ter cuidado. O plano de Deus na sua vida
ninguém vai frustrar. Uma coisa é certa: o plano de Deus na sua vida, ninguém frustra. Ninguém atrapalha, irmãos, o plano de Deus. O homem pode até tentar, mas não atrapalha. Sempre gosto de pontuar que nem a pior das traições contra o Filho de Deus, que foi a traição de Judas Iscariotes, frustrou, atrapalhou os planos de Deus. Pelo contrário, contribuiu para que o plano de Deus fosse até o fim com Jesus, né? Então, nada nem ninguém atrapalha. Então, cuidado com esse sentimento de inveja. Na obra de Deus, o que não falta é campo para se trabalhar, né? Servir a Deus, servir ao reino de Deus, não é só dentro de uma congregação, não é só dentro da igreja. O campo é o mundo, irmãos, é o mundo. O problema é a nossa visão míope de pensar que só servimos a Deus se estiver exercendo alguma função dentro da igreja, né? E não é deste jeito. O segundo tópico da lição: um homem com princípios. Saul, escolhido por Deus, um reinado de grandes feitos. Davi, um homem com princípios. O texto sagrado, aqui em 1 Samuel, nos informa que Saul, sim, Saul foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus, está lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Saul foi escolhido por Deus. O Espírito de Deus habitou em Saul. Entende? Saul foi ungido pelo profeta Samuel, foi cheio do Espírito de Deus e chega a profetizar. 1 Samuel capítulo 10, versículo 11. Então, tanto Saul quanto Davi foram escolhidos por Deus. Tanto Saul como Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, né? A diferença é que um manteve-se fiel ao Senhor, caiu, sim, mas se arrependeu, enquanto o outro continuou nos seus erros, uma sucessão de erros, e não mostrou arrependimento, né? Então, isso nos ensina que ser escolhido por Deus não garante êxito na caminhada, né? É preciso que estejamos no centro da vontade de Deus. Ser escolhido por Deus não quer dizer que teremos sucesso. Lembra de Judas Iscariotes também? Novamente, Jesus escolheu. Jesus separou, estava lá entre os 12. Só que ser escolhido é uma coisa. Andar na vontade de Deus é outra coisa totalmente diferente. Então não basta ser filho de crente, né? Ou membro de uma igreja, é preciso transbordar no amor que vem de Deus e buscar a real presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente olha a história de Saul, no início do seu reinado, Saul fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andava na linha, lutou a guerra, né, de Israel. Andava na linha. O problema foi, quando estava lá, no meados do seu reinado, Saul começou a tomar decisões contrárias à vontade de Deus, sendo alertado, e umas sucessões de erros, né? Deixou que o poder subisse a cabeça, começou tomando atitudes contrárias à vontade de Deus e deu no que deu. Foi para o fundo do poço, né? Foi conduzido por Deus, né? Foi separado por Deus, né? Ungido pelo profeta Samuel. Nos primeiros anos de seu reinado, foi um rei responsável por trazer muitas vitórias ao exército de Israel. A gente viu isso lá em 1 Samuel, capítulo 11. Né? Combateu a idolatria, irmãos.
em Israel, proibiu veementemente que se praticasse a bruxaria, a idolatria no território de Israel. Está lá no capítulo 29, 28, versículo 9, a própria mulher feiticeira que ele vai consultar. Ele vai disfarçado e a mulher, com medo disso, o rei Saul proibiu que tais práticas viessem a acontecer aqui. Vocês querem me prejudicar? Porque a mulher Saul estava disfarçado, né? A mulher não praticava isso, ela tinha sido proibido isso em Israel. Ela praticava a magia negra, a bruxaria, a feitiçaria, mas em Israel estava proibido. Tanto é que ela fala isso, né? Saul vai consultar. Então, você vê que o próprio rei depois quebra suas próprias leis, né? As regras, as orientações que Deus tinha dado, ele próprio quebra, né? Então, os vínculos entre as tribos de Israel foram fortalecidos, né, com o reinado de Saul. O povo se alegrou com a presença de um rei, haja vista, né, que saindo do período dos juízes, ali, cada um fazia o que bem entendia, cada tribo tomava suas decisões. Então, com o reinado, o reino, as tribos uniram-se, né, tornando um só reino. Então, o povo se alegrou, tanto é que o povo pediu a Deus um rei. Porém, não basta novamente ser escolhido por Deus, é preciso ser conduzido pelo Senhor. E nesse quesito, Saul foi reprovado, né? Ele começou bem seu reinado, mas foi se afastando de Deus, usurpando posições que não era sua, né? Desobedecendo ordens divinas, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 15, a ordem que Deus deu através de Samuel, que era para ele eliminar os amalequitas, na batalha contra os amalequitas. Saul deixou o rei Agag vivo, deixou bois, ovelhas vivas, quando a ordem de Deus foi, elimina tudo, né? Outra situação, oferecer sacrifício. O profeta Samuel, estrategicamente, né, demorou mais do que os dias combinados, que era para Saul esperar para que Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. Saul não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Então Saul se precipitou, não esperou Samuel chegar, vai lá e oferece sacrifício. Ele não era levita, ele não era sacerdote, quebrando princípios. Outra situação, né? Ele fez votos de forma precipitada, que quase o seu próprio filho, Jonatas, paga o preço, né? Então, foi obrigado o povo a intervir a favor de Jonatas, o filho de Saul, através de um voto precipitado que Saul fez, que ninguém deveria comer, se alimentar durante um tempo. Então, jogou uma maldição contra aquele que, durante esse tempo, agiu precipitadamente, quando seu filho estava no campo de batalha. Então, umas sucessões de erro, outro problema grave, né? Ele manda matar todos os sacerdotes, porque o sacerdote ajudou a Davi, né, dando pão, alimento para Davi. Então, ele teve essa atitude, viu essa atitude do sacerdote como um ato de traição, pois ele estava perseguindo Davi, mandou matar todos os sacerdotes, irmãos. Todos os sacerdotes. Então, olha, atitudes terríveis, desastrosas de Saul. Então, o Espírito de Deus saiu dele, o espírito mal passou a atormentar, aí veio o ciúme, veio a inveja, veio uma série de coisas ruins, e ele intensificou uma perseguição muito grande durante muito tempo, né, contra Davi, né? E Davi foi ungido, ainda jovem, né, rei, porque Deus rejeitou justamente o reinado de Saul por causa dessas sucessões de erros, né, de quebra de princípios de Saul, né? Então, celebrado pela batalha ali contra Golias, Davi, né, respeitado e admirado
pelo povo, por multidões, perseguido, uma perseguição implacável por parte de Saul, né? Mas Davi, em nenhum momento, irmãos, levantou a sua mão contra Saul, né? O que levaria muitos à impaciência, pois ele já tinha sido ungido rei, teve N oportunidades de tirar a vida de Saul, mas Davi não quis isso. Ele esperou o tempo de Deus. Quando a gente espera o tempo de Deus, irmãos, as coisas não dão errado. Tem muita gente frustrada, decepcionada, mortos espiritualmente, que está em um lugar que Deus não colocou. Não foi a vontade de Deus. Deus permitiu. Mas não é a vontade de Deus que esteja nesta posição, neste lugar ou neste momento. Então está lá frustrado, decepcionado, em pecado, em uma série de coisas, não dá fruto. Porque pulou etapas, quebrou princípios para chegar onde está, mas não dá fruto, não gera, está morto. Então esperar o tempo de Deus é o segredo. E a gente aprende aqui com Davi, né? Em nenhum momento Davi se precipitou, acelerou o processo, pegou atalhos. Ele esperou o tempo de Deus se cumprir. Quando chegou o momento, Deus elevou ele ao trono. Saul morreu e o povo já amava Davi, abraçou de uma vez e Davi assumiu o trono assumiu o trono de Israel. Entende? Então, tanto um quanto o outro foram ungidos. Mas um, apesar do erro, Davi se arrependeu. Saul não, continuou nas suas falhas terríveis, nas suas sucessões de erros, né? Davi era diferente, paciente, temente a Deus, fiel ao Senhor, né? Humilde, dedicado, né? Sempre aprendendo, zeloso com seus compromissos, fiel a um rei que lhe perseguia. Mesmo assim, ele foi fiel. Então, esse era o perfil de Davi, né? Um homem que jamais tentou usurpar o trono de Israel, de Saul, e sempre manteve-se firme em seus princípios, agindo com inteligência, com prudência, com equilíbrio, né? Um fator determinante e o levou a se tornar o maior rei, né, da história de Israel. E fechando, irmão, integridade é a prova de ciúmes, a lógica humana, o homem dirigido por Deus. Então, quando a gente olha, a gente estuda, a gente medita um pouquinho nessa história de Davi, esse contraste entre Davi e Saul, a gente percebe por diversas vezes, né, a lógica humana nitidamente longe dos padrões humanos. Longe, irmãos, né? A lógica humana defende a autopromoção. Davi em nenhum momento se autopromoveu. Ele esperou o tempo de Deus, né? A prevalência da força humana e da imagem vigorosa, né? Da maioria numérica, do direito aos prazeres. A gente vê isso aí na nossa sociedade, né? A vingança, às riquezas, aos privilégios, ao domínio sobre o próximo. Em nenhum momento a gente vê isso em Davi. Em nenhum momento. Davi aguardou. Não adiantava se precipitar e errar feio. Não esperou o preparo. Toda aquela perseguição, irmãos, ajudou Davi. Ajudou Davi. Então, às vezes, a gente quer acelerar o processo, não entendendo de que o processo, por mais demorado que ele seja, ele está nos fortalecendo, ele está nos preparando, nos dando estrutura para suportar, para lidar, né, mais na frente com as adversidades, né, que qualquer ofício, qualquer função, qualquer trabalho no reino de Deus exige preparo. Nós estamos em um campo de batalha. É a nossa luta, Paulo vai falar lá em Efésios, né, capítulo 6, a partir do versículo 10. Não é contra o nosso irmão,
é contra as forças do mal, entende? Então, quando a gente espera em Deus, a gente não se frustra, né? Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, a confiança em Deus, né? A satisfação em Deus. Vivemos na contramão dessa triste realidade que o mundo vive hoje, né? Que o mundo ensina, né? O relativismo, né? A forma de como vivemos não faz sentido para esse mundo. Então a gente pega o exemplo de Davi, que foi paciente, que aguardou, não se precipitou, e Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando. Quanto mais Davi perseguia, quanto mais Saul perseguia Davi, colocava Davi em frente de batalha, né? No episódio em que Saul deu a Davi sua filha como esposa, Davi era de família pobre, não tinha como pagar o dote. Saul, tentando eliminar Davi, matar Davi, disse: olha, como tu não tem dinheiro, o dote que tu vai me dar vai ser 100 prepúcio de filisteus. 100, irmãos. Saul estava certo que Davi não conseguiria. Dessa vez ele morre. Davi vai, não traz apenas 100, mas mata 200 filisteus, traz o prepúcio de 200 filisteus. Saul ficou, irmãos, quando Deus está conosco, quando Deus está no negócio, as coisas fluem. O problema é tentar acelerar, tentar dar uma ajudinha naquilo que Deus não precisa. Foi o que aconteceu com Abraão, com Sara, né? Com Agar. Nasceu Ismael, o filho da carne, e essa labuta continua hoje, né? Essa guerra entre irmãos, descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. Então, precipitação, acelerar o processo, não esperar em Deus, dá nisso, né? Então, Davi foi paciente, não é que ele não errou, ele errou, mas ele esperou em Deus. E quanto mais Saul perseguia, mais Davi era abraçado pelo povo. E no momento exato, Deus deu a vitória a Davi, e Davi assumiu o trono de Israel. Então, o ciúme existe? Sim. Infelizmente, na casa de Deus, muitos se deixam dominar por esse sentimento, por essa emoção ruim, e se torna escravo, né, da inveja, dos ciúmes, prejudicando a sua própria vida. Então, vamos esperar em Deus, seguir nosso caminho, né? Se for da vontade de Deus, amém. Se não for, amém. É um livramento para você, tá bom? Que Deus te abençoe.